Bom dia, pessoal, né? Infelizmente ou felizmente, né, dependendo do ponto de vista, a gente tá tendo esse feriado aí agora aqui na sexta-feira, tá? E eu tinha já tudo programado para dar a última aula antes da prova de vocês, né? Só lembrando, vocês vão ter prova semana que vem e a recuperação já na outra. O assunto é sobre esse aqui que a gente está vendo, que é a análise imediata, tá? Ou separação de misturas, ou separação de componentes de uma mistura, tem vários nomes, ok? E a gente estava já na etapa final, faltava pouca coisa, então eu vou aproveitar esse vídeo só para complementar a teoria e também vou fazer alguns exercícios na sequência, ok? Então vamos nessa. Então eu não lembro exatamente qual o ponto que eu parei, mas de qualquer maneira eu vou começar aqui, tá? Só para não ficar nenhuma dúvida. Então aqui a centrifugação, né? Ela separa componentes de uma mistura heterogênea e tem que estar no estado sólido e no estado líquido, como vocês estão vendo aí, tá? Não esquecendo, pessoal, a primeira coisa é ter que se perguntar, né, qual é o tipo de mistura que você está trabalhando, se é homogênea ou heterogênea, e o estado físico dos componentes, né? Então isso é muito importante, porque isso que vai fazer você decidir qual é a técnica de separação que você vai utilizar para separar os componentes, beleza? Então aqui na centrifugação, tá? Ele é parecido com o processo da decantação, né? Onde o sólido, por ser mais denso, ele vai depositar no fundo, né? E o líquido vai ficar na parte de cima. Só que aqui a centrifugação é como se fosse uma decantação acelerada, né? Então ele vai acelerar o processo, né? Ele vai fazer com que o sólido fique sedimentado, fique depositado no fundo do recipiente mais rapidamente, porque você está usando aqui um equipamento, tá? Essa centrífuga aqui, né? Então essa centrífuga ela acelera, né, a velocidade com que o sólido fique depositado no fundo. Tá? Então nós temos aqui o exemplo clássico, né, do sangue, né, que foi falado para vocês que é uma mistura heterogênea. E o que acontece? Quando você faz aqui a centrifugação, né, você rotaciona em altíssima velocidade. Então esses aparelhos aqui é 14.000 rotações, pessoal, é até mais que isso. Então você tem aqui na parte de baixo as hemácias, na parte do meio você tem os leucócitos e na parte de cima você tem o plasma. Então tudo isso aí é separado. Outra situação que também é utilizada, mas não é muito comum, é no caso de amostras ambientais, onde você tem até dois líquidos imiscíveis, dois líquidos que não se misturam entre si, mas tipo assim, tem que ser uma grande diferença, né, entre os dois líquidos, um volume bem pequeno de uma e um volume bem grande da outra. E aí você só quer aquela tua amostra pequenininha, né? Então você vai promover aqui, você vai fazer aqui a centrifugação, ele vai separar os líquidos, tá? E você vai conseguir tirar a parte de cima, né, com a ajuda de um conta-gotas, uma pipeta, né? Porque normalmente é o solvente, é o líquido que não lhe interessa, e o que lhe interessa é o sólido que ficou no fundo. Então também dá para fazer desse jeito, né? Mas não é muito comum, beleza? Então essa aqui é um processo que se baseia na densidade, tá? Lembre-se disso, pessoal. Tem vários processos que se baseiam na densidade. É importante você saber, né, quais são os processos que se baseiam na densidade, qual deles que utiliza calor, qual deles que, né, a questão dos estados físicos que, né, você tem em cada técnica. Então tudo isso é importante. Aqui a filtração, né? A filtração ela separa sólido líquido ou sólido gás, né? Você tem aqui obrigatoriamente um filtro. Esse teu filtro ele pode ser papel, ele pode ser um tecido, ele pode ser um polímero, né? E o filtro, independente do caso, da situação, ele sempre vai reter o sólido. Então o sólido vai ficar preso no filtro e o líquido ou o gás vai atravessar normalmente. Então nós temos aqui a situação clássica de filtração, que vocês estão vendo aqui, né, nesse desenho, onde você tem aqui o filtro, né, de papel, nesse caso, você tem aqui uma mistura de sólido líquido,
né? Você vai colocar, vai jogar aqui dentro, o sólido vai ficar depositado aqui no fundo e o líquido vai atravessar normalmente, né, aqui esse filtro. A mesma coisa aqui nesse aspirador de pó, que ele puxa aqui, né, no chão aqui a sujeira, partículas sólidas, cabelo, poeira, areia, etc e tal, né, junto com ar. E aí ele vai ficar aqui dentro, né, vai ter um filtro que vai reter o sólido e aqui em cima você tem a saída do gás. Então nos dois casos o sólido é retido enquanto que o líquido e o gás atravessam. Um exemplo prático no nosso dia a dia que é utilizado de filtração é a coação do café, tá? Onde você tem o sólido dentro do, né, o café dentro do filtro, tu vai passar água quente, aí você vai extrair a cafeína que está no café, né? Só que o sólido permanece, então você está fazendo aqui uma filtração. Filtração a vácuo, tá? Utilizado em situações onde a filtração comum ela é muito demorada, né? Então você tem aqui, por exemplo, uma situação onde você quer uma melhor separação entre o sólido e o líquido, né? E aí você precisa utilizar um filtro mais especial, com poros, buracos menores. Só que quando você diminui os poros, né, a filtração demora mais tempo. Então nesse caso aqui você faz um vácuo dentro aqui do teu sistema. Então vocês têm aqui essa vidraria aqui, ó, essa vidraria aqui que tem essa saída lateral. Aqui você tem o ar, tá? Que ele é puxado aqui onde está essa trompa da água aqui. Então aqui você tem a entrada do ar, tá? Nesse sentido. Aqui você tem água que está entrando aqui no teu sistema. Essa água ela vai absorver, ela vai dissolver o ar que está entrando aqui. E aqui no finalzinho você vai ter a saída de água com ar, tá? Então se ele está puxando o ar, aqui dentro está sendo criado vácuo, né? A pressão aqui dentro é menor do que a pressão que está aqui em cima. E aí vai puxar o líquido. Aqui você tem esse funil de Birchner, né, que é uma porcelana, que como vocês podem ver é cheio de buraquinhos, né? Aí você vai colocar aqui um filtro que vai tapar todos os buracos. E aí você vai colocar a tua mistura aqui em cima, tá? Então é utilizado para situações onde a filtração demora mais tempo para acontecer. A decantação, você tem aqui no caso dois líquidos que não se misturam. O líquido mais denso vai ficar embaixo, o líquido menos denso fica em cima. Então, de novo, outra técnica de separação que se baseia na densidade, tá? Aqui embaixo, no desenho não está aparecendo, mas você tem aqui uma torneirinha, né, que você regula a passagem de líquido. Então, o que acontece? À medida que vai descendo o primeiro líquido, o mais denso, e vai se aproximando aqui da divisão dos dois líquidos aqui da torneirinha, você vai fechar a torneirinha. E aí você consegue fazer aqui a separação. Essa vidraria aqui é chamado funil de separação, também é funil de bromo ou funil de decantação. Agora a gente vai ver as técnicas que separam misturas homogêneas. E a gente tem só essas quatro aqui, né? Então, sólido líquido, destilação simples, líquido líquido, destilação simples, destilação fracionada, gás gás, liquefação fracionada. Então aqui a destilação simples, né? Você tem aqui esse equipamento todo, né, que vai fazer aqui a separação. Ele separa sólido líquido, líquido líquido, desde que você tenha uma mistura homogênea. Não pode esquecer desse detalhe. Então o que é que acontece? Aqui você tem a tua mistura que está sendo aquecida. Aqui você tem uma chama, né? Pode ser uma chama, pode ser uma manta elétrica, pode ter qualquer equipamento de aquecimento. Bom, o que vai acontecer? Com o tempo, o líquido ele vai começar a evaporar, então ele vai começar a subir. Então ele vai subir até ele chegar aqui nessa parte, tá? Que vai chegar nessa vidraria chamado condensador. O condensador, como o nome está dizendo, está relacionado com condensação. E condensação é quando o gás, né, volta a ser líquido. Então o que acontece? Você tem aqui na entrada do condensador, você tem o vapor, né, do líquido que evaporou, tudo mais. E aqui no finalzinho, tá, o condensador vai fazer com que o teu vapor ele retorne a ser líquido. E aí você vai poder recolher ele aqui no finalzinho.
Bom, como é que funciona aqui? Primeiramente, tá? Como está escrito aqui, ó, tem que ter uma diferença de ponto de ebulição de no mínimo 80 graus. Tá? Por quê? Que aí você vai separar os componentes por ordem crescente de ponto de ebulição. Então vai começar sempre pelo componente de menor ponto de ebulição até o último componente de maior ponto de ebulição. Então sempre nessa ordem. Então o que vai acontecer? A tua substância que está evaporando, ela está subindo, tá? Ela vai chegar aqui no condensador. O que é esse condensador? Então eu vou tentar aqui fazer um desenho simbólico, tá? Desse meu condensador, mais ou menos assim, fechado. Aí ele vai ter aqui uma entrada e uma saída. Aqui ele tem essa divisão. Então aqui você tem a entrada de água e aqui você tem a saída de água, tá? Então como é que funciona esse condensador? São dois tubos, tá? Esses dois tubos, um envolve o outro, só que o que passa aqui no tubo mais interno não se mistura com o que está passando no tubo externo, tá? Então é um tubo sobre o outro, mas as substâncias que estão passando aqui no meio não se misturam, tá? Então aqui no meio você vai ter a passagem do vapor. Aqui, como vocês estão vendo, que tem a entrada de água. Então tudo isso aqui que está na lateral, tá? Que estou aqui preenchendo, vai ficar cheio de água. Qual é a função da água nesse caso? A função da água é fazer com que o vapor que está atravessando aqui no meio, ele perca calor. E se o meu vapor perde calor, ele retorna a ser líquido. Então essa é a função do condensador, né? Então o vapor ele vai atravessando, ele vai batendo aqui contra as paredes, né, do vidro, e aí você vai ter troca de calor. E à medida que vai perdendo calor, ele retorna a ser líquido e por isso você pode recolher ele aqui no final, né? Então essa é a função, né, do condensador. Agora, como é que eu sei que está separando um componente? Né? A gente sabe pelo termômetro que nós temos aqui. Porque, como foi explicado para vocês, toda vez que uma substância entra em ebulição, tá? Ou tem mudança de estado, tá? No caso de substâncias puras e tudo mais, né? A temperatura ela vai permanecer constante. Então ela não vai se alterar. Enquanto a temperatura estiver constante, né? Isso significa que está separando um componente, que está separando uma substância. Quando aumentar novamente a temperatura, eu já sei então que a minha substância ela foi separada. Então eu só tenho que trocar esse frasco e colocar outro para recolher a próxima substância que sair, né? Porque aí o que vai acontecer? A temperatura ela vai aumentar mais um pouco até o próximo ponto de ebulição, onde de novo a temperatura ela vai permanecer constante. Né? Aí vai estar separando aqui o componente, a substância, né? E é assim que a gente vai fazendo assim a separação, né? De líquidos principalmente, né? Só que por que tem que ser no mínimo 80 graus? Que assim, ó, imagina, vocês têm aqui uma mistura, né? Se vocês tiverem líquidos com um ponto de ebulição muito próximos entre si, a chama, né, quando você estiver aqui esquentando, é lógico que ele não vai distinguir, né, ele não vai diferenciar quem é quem. Então, se os pontos de ebulição é muito próximo, várias substâncias vão vaporizar ao mesmo tempo, né? E aí o que vai acontecer? Aí vai passar aqui pelo condensador, vai, no caso, né, voltar a ser líquido, só que aqui no final, tu vai ter uma mistura de vários componentes, várias substâncias. E esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é separar os componentes. Então, por isso existe essa, né, restrição aqui de ser no mínimo 80 graus. Ok? E aí nós temos aqui a destilação fracionada, tá? Que ela resolve essa questão, né, de ter substâncias líquidas com ponto de ebulição muito próximo. Veja que agora eles conseguem separar até 2 graus Celsius, né, de diferença de ponto de ebulição. Então, quer dizer, é um processo muito mais refinado, muito mais preciso, né, muito mais confiável.
Qual é a diferença? A diferença é que ele utiliza essa coluna de fracionamento, tá? Essa coluna de fracionamento é um tubo, tá? Você tem aqui um tubo, aí você vai ter aqui as conexões e tudo mais, né? Vai estar fechado, né? Aí dentro desse tubo você vai ter aqui várias divisórias internas, muitas divisórias, tá? Onde na parte de baixo do tubo vai estar mais quente e aqui em cima vai estar mais frio, tá? O que vai acontecer? De novo, aqui ó, você vai ter aqui a tua mistura, ele está sendo aquecido, aí você vai ter aqui a subida de vapores, tá? Então ó, vai subir os vapores, tá? E aí ele vai atravessar essa coluna de fracionamento. Se a temperatura do vapor for maior da parede aqui, da onde ele está batendo e tudo mais, onde ele está encostando, porque ele vai bater, ele vai chocar, tá? Se ele for mais quente, ele continua subindo. Só que se chegar no momento que ele bate com uma parede que é mais fria, tá? E aí ele pode retornar a ser líquido, e aí ele retorna novamente aqui para o balão. Então as substâncias que têm menor ponto de ebulição, de novo, vai ser separado primeiro, né? Porque eles são mais fáceis de passar para o estado gasoso, tá? Eles absorveram mais calor e tudo mais, né? Eles vão estar mais quente, muito mais quente, né? E mesmo que ele bate aqui contra essas divisórias, tá? Ele não vai perder calor a ponto de voltar para o estado líquido. Ele vai conseguir atravessar. E quando ele atravessar, novamente, ele vai passar por um condensador. Que aí, de novo, como já sabe, vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Um detalhe que eu não falei antes, que é muito importante, tá? É que no condensador, a entrada de água fria é sempre na parte de baixo e a saída de água quente é sempre em cima. Tem que ser nesse sentido, tá? Por quê? Porque o teu vapor, ele está entrando, tá? Ele está trocando calor aqui com a água. Essa água que está aqui em cima, ela está esquentando, tá? Só que aqui você tem a entrada de água fria no teu sistema, tá? E aqui, logo, né, próximo já tem a saída de água quente. Então o que acontece? A água ela vai esquentando aqui na parte de cima, só que ela já está saindo imediatamente do teu sistema, porque você já vai ter aqui renovação de água no teu sistema fria, tá? Então a água fria ela sempre está aqui subindo, né, aqui de baixo aqui para cima. Aí a água quente já sai logo em seguida, tá? E aí você já tem a renovação de água fria no teu sistema, o que vai fazer com que aumente a eficiência, tá? Para que o seu gás retorne a ser líquido, tá? Então esse é o objetivo. Também não podemos esquecer que as substâncias que estão mais quentes e tudo mais, tá? Eles têm a tendência de subir, né? E as substâncias mais frias ficam na parte de baixo, tá? Então isso também é um outro fator importante para acontecer aqui a renovação de água, né? Então a gente usa a física a nosso favor para que consigamos, né, trocar a água que passa aqui por esse condensador, né? E aí você vai fazer com que a água fique a mais fria possível enquanto estiver acontecendo aqui o processo da separação. De resto é tudo igual como a gente viu antes, né? Você vai ter aqui o teu termômetro, né? Se o teu termômetro ficar em algum momento com temperatura constante, significa que ele está separando um componente. Esse teu componente vai ser recolhido aqui nesse teu frasco. Se a temperatura aumentar de novo, mudar de novo, você retira aqui o teu frasco e coloca outro, tá certo? Um detalhe, né, uma aplicação prática dessas torres de fracionamento, né, é quando o que ocorre nas indústrias petroquímicas, né, onde você tem aqui a separação dos componentes do petróleo. Então você tem aqui essa torre de fracionamento. Essas torres têm em torno de 70 metros de altura. Eles têm várias divisórias internas, né, como vocês estão vendo aqui, ó, uma divisão, outra, tá? Que a gente chama de bandejas ou pratos. Como vocês podem perceber aqui, ó, você vai ter aqui a entrada do petróleo. Ele vai passar por um forno, então ele vai ser aquecido.
E aí vocês percebem que aqui na parte de baixo ele é mais quente, tá? E aqui na parte de cima é mais frio, certo? E aí vocês podem perceber que à medida que o vapor vai subindo, né, ele vai batendo contra esses pratos, né? Porque aí você tem aqui esse esqueminha aqui, né? Você tem um prato. Se teu prato tiver mais quente que teu vapor, né, ele continua subindo. Se ele estiver mais frio, tá? Ele vai trocar de calor com um gás. O gás então vai voltar a ser líquido. E aí ele vai escorrer, e ele vai cair, vai ficar nessa bandeja aqui em cima. E aí ele vai ser recolhido aqui na lateral. Então vocês percebem que aqui tem várias saídas laterais. Você vai separando os componentes na forma líquida em cada uma dessas divisórias aqui, tá? Então aqui, ó, aqui embaixo é sempre a maior temperatura, em cima é sempre a menor temperatura, e é assim que a gente viu antes também, né? Ó, como coloquei aqui nessa coluna, aqui embaixo é mais quente e aqui em cima é mais frio. Mesma coisa, tá? Então não muda nada. Um último detalhe que não aparece aqui é que à medida que você vai subindo a torre, a quantidade de átomos de carbono que formam esses compostos, né? Que os compostos de petróleo é compostos orgânicos. Compostos orgânicos têm carbono, tá? Então a gente vai ver isso no terceiro ano, mas todos eles têm carbono. E à medida que você vai subindo aqui essa torre, a quantidade, o número de átomos de carbono diminui, tá? Enquanto que na parte aqui de baixo, a quantidade de átomos de carbono é maior. Então, ou seja, aqui em cima você tem moléculas mais simples, moléculas menores, enquanto que aqui embaixo você tem moléculas maiores, que é mais difícil de vaporizar, tá? Então é só para vocês saberem. E o último processo aqui, a liquefação fracionada, é o único processo que a gente tem para separar componentes gasosos. Então ele ocorre em duas etapas. A primeira etapa, você vai fazer uma liquefação. A liquefação é quando você transforma uma substância gasosa para líquido, tá? Lembrando que a liquefação só se aplica, esse termo só se aplica para substâncias que são gasosos à temperatura ambiente, tá? Então a primeira coisa é fazer todo mundo virar líquido, todo mundo, todos os gases. Na sequência, você só tem líquidos, né? Então você vai fazer uma destilação fracionada, né, que a gente acabou de ver. Então, de novo, olha só, você tem uma torre de fracionamento. Na parte de baixo são as substâncias que são mais quentes. Nas substâncias, aqui na parte de cima, você tem as substâncias que são mais frias, tá? Então, continua a mesma lógica, tudo mais, tá? Então, perceba aqui, no exemplo do ar, ele entrou com a temperatura menos 200, tá? Então, isso fez com que todos os componentes do ar virassem líquido. Os principais componentes do ar: nitrogênio, 78%, oxigênio, 21% e argônio, que é 1%. Tá? Então, esses são os principais componentes. E aí vocês percebem que aqui na parte de cima você tem o nitrogênio, onde a temperatura de ebulição dele é menos 196. Tá? Então, ele é o que tem o menor ponto de ebulição dos três componentes aqui. Em seguida, o argônio, que é menos 186, e o oxigênio, que é menos 183, tá? Então, entre os três componentes, o oxigênio é o que tem o menor ponto de ebulição, tá? Então, ele vai se separar aqui embaixo, e o nitrogênio, que tem o menor ponto de ebulição, vai se separar aqui em cima, tá? Então, é a mesma lógica e tudo mais que a gente acabou de ver na destilação fracionada, só que a diferença é que ocorreu antes uma liquefação, só isso. Bom, então agora vamos para alguns exercícios, só para vocês verem como é que trabalha, como é que se raciocina. Então aqui é esse primeiro exercício, ó. Relacione o método de separação de misturas com a propriedade utilizada no processo de separação. Então nós temos aqui a decantação, tá? A decantação, como a gente acabou de ver, é aquele que utiliza essa vidraria aqui, o funil de bromo, que tem uma torneirinha. Aí você tem aqui dois líquidos que não se misturam, beleza? Então essa daqui, ela se baseia na diferença de densidade. Tá aqui, ó. Então ele pede para relacionar
Já a destilação, que a gente acabou de ver, que é um processo que envolve calor. Então ela se baseia na temperatura de ebulição. E por último, a extração por solvente, tá? Ou solubilização ou dissolução fracionada. Então ele também é conhecido como dissolução fracionada, a gente já viu, tá? Ela se baseia na solubilidade dos componentes. Então, item A. Essa dissolução fracionada, só para vocês lembrarem, se você tem duas substâncias sólidas, só serve para sólidos, tá? Tu vai utilizar um líquido, o líquido vai dissolver todo mundo. E aí você vai deixar, né, com que o líquido ele evapore, ele desapareça. O que vai acontecer depois de um tempo? A substância que é menos solúvel, ele vai começar a precipitar, ele vai começar a formar sólidos no fundo do seu recipiente. Então você tem aqui a tua mistura, tá? Você tem aqui em cima, você tem o líquido, só que aí aos pouquinhos o sólido ele começa a ficar no fundo do recipiente. E sempre vai ser do componente que é menos solúvel para o componente que é mais solúvel, sempre nessa ordem, tá? E aí você consegue aqui separar o sólido líquido fazendo uma filtração, que a gente acabou de ver há pouco, tá? Então você faz isso, beleza? Ó, na preparação do café, a água quente entra em contato com o pó e é separado no coador. As operações envolvidas, então a gente acabou de falar, né? Você tem aqui um filtro, aí você tem aqui, né, quer dizer, um funil, na verdade, né? Aí você tem aqui o filtro. Então, logicamente, uma das situações aqui é filtração. Aí, só que ele quer saber respectivamente nessa ordem, né? Então, a primeira coisa que acontece é ele utilizar água quente que entra em contato com pó e depois é separado no coador. Essa água quente, pessoal, esse processo aqui é chamado extração. Né? A gente não viu isso em aula, mas como eu avisei vocês, existe muito mais processo de separação do que aqueles que eu expliquei em aula. Beleza? Aí a filtração não, a filtração a gente viu, né? O sólido vai ficar aqui dentro, aí você vai ter aqui a tua mistura, né? E aí aqui você tem a saída do líquido, tá? Então, ficaria aqui a alternativa D. Uma mistura formada por gasolina, água, serragem e sal de cozinha pode ser separado dos seus diversos componentes seguintes e as seguintes etapas. Então aqui tem que ver como é que eu vou fazer para separar, tá? Então o que vai acontecer? Eu tenho que analisar primeiramente quem é que se mistura com quem. Água e sal de cozinha, tá? O sal de cozinha vai se dissolver na água, a gente sabe disso. A gasolina não, e a serragem não. Então o que vai acontecer? Você vai ter aqui um recipiente, onde a parte de cima é a sua serragem, né? Aí você vai ter aqui a fase onde está a gasolina, e aqui embaixo você vai ter água e sal, tá? Então o que nós temos aqui? Uma mistura heterogênea, né? Onde eu tenho componentes sólidos e líquidos, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é separar a serragem, que é sólida. Então eu faço uma filtração, né? O que vai acontecer, né? Você vai ter aqui o teu filtro, né? Você vai jogar a tua mistura aqui, a serragem ela vai ficar aqui no meio, tá? E os seus líquidos vai atravessar normalmente, entendeu? A gasolina e a água e sal não vai ficar preso no filtro, vai atravessar. Então a primeira coisa, né, é fazer aqui a filtração. Aí vocês têm agora uma mistura que tem gasolina com água e sal, né? E o que acontece? No caso aqui você tem uma mistura novamente heterogênea, né? Então a mistura heterogênea, onde você vai separar dois componentes, tá? Você vai utilizar aqui, né, o processo da decantação. Então você vai ter aqui embaixo, aqui você vai ter a gasolina e aqui você vai ter água e sal. Então você vai separar desse jeito. Então tu vai fazer a decantação, tá? E aí o que vai acontecer, né? Então ó, você separou a serragem, separou a gasolina, tá? Aí faltou agora água e sal.
No caso da água e sal, né, se você tem aqui uma mistura de água e sal, é uma mistura agora homogênea, tá? Misturas, nesse caso, eu tenho duas maneiras, tá? Ou você vai fazer uma evaporação, ou, no caso, você vai fazer uma destilação simples, tá? Porque você tem aqui uma mistura homogênea. Tá. Quando é que eu utilizo um, quando é que eu utilizo o outro? A evaporação, tu perde o líquido, entendeu? Você está desprezando a água e recupera o sal. Já na destilação simples, não. Você vai recuperar todo mundo, tanto a água quanto o sal, tá? E pelas alternativas, a gente vê claramente que é o item A: filtração, decantação, destilação. Beleza? Próximo. Aqui ele pede para dizer qual a melhor técnica para você separar. Então, olha só, oxigênio e nitrogênio são gases, tá? Então, você vai usar o processo da liquefação fracionada, que a gente acabou de ver. Óleo e água são líquidos e é uma mistura heterogênea, né? Então, nesse caso aqui, você vai usar a decantação. Álcool e água é uma mistura homogênea, tá? E aqui só tem a destilação para separar. Ferro e enxofre, o enxofre ele sofre aqui. Você tem o ferro que é atraído por um ímã, então separação magnética. E o ar e a poeira, então partícula sólida, tudo mais, tá? Tu vai fazer aqui a filtração. Beleza, pessoal? Então às vezes tem que saber isso também. Então, deixa eu ver, de cima para baixo é 3, aí depois na sequência 5, aí na sequência 4, 2, 1. Tem que ser assim. 3, 5, 4, 2, 1. Então ficaria a alternativa D. Aqui nós temos também novamente uma mistura, né? Nós temos aqui um sistema trifásico, então 3 fases. E aí ele está falando aqui, ó, processo mecânico de separação. Aí ele fala aqui, ó, que tem um sólido e aqui você tem uma mistura líquida heterogênea. Bom, primeira coisa, sólido e líquido, tá? É muito provável que aconteceu aqui uma filtração, que é o que separa sólido e líquido, tá certo? Então ele está bem claro aqui no caso, processo mecânico ainda. Aí ele fala que esse sólido A sofreu um aquecimento e formou gás carbônico e óxido de carbono. Bom, aqui vocês não têm obrigação de saber o que está acontecendo, tá? Mas na verdade o teu sólido aqui é o CaCO3, que quando ele sofre aquecimento, ele tem uma quebra, tá? E aí forma esses componentes aqui. Então essa partezinha, esse tipo de exercício eu não iria cobrar de vocês, porque vocês não têm esse conhecimento ainda, tá? Aqui a mistura heterogênea, ó, mistura líquido heterogênea. Se é heterogênea e eu tenho líquidos, tá? Então aqui você vai fazer uma decantação. Beleza? Então você vai fazer aqui uma decantação, ó. Processo de separação Y com base na diferença de densidade. Decantação, pessoal. Tá? Aí você tem aqui um sistema C, monofásico, que só tem uma fase, ponto de fusão 16,3 graus Celsius. Beleza? E aí você tem o sistema D, que também é monofásico, só tem uma fase. E aí você tem aqui o processo de separação, onde você tem aqui água e um sal. Tá? Então o que acontece? Se é monofásico, significa que é uma mistura homogênea. E se você separou o componente de uma mistura homogênea, aqui no final deve ter ocorrido uma destilação simples. Então é isso que aconteceu, né? Na verdade aqui, né? Então olha lá, vamos ver. O processo X é uma filtração. É uma filtração, verdade? O sólido A... esse é o tipo de questão que tem mais de uma alternativa, tá, pessoal? O sólido A é o carbonato cálcio, CaCO3. Verdadeiro. O processo Y
é uma decantação, verdadeiro. O sistema C é um material homogêneo. Bom, ele está dizendo que é monofásico, tá? Se é monofásico, é homogêneo, pessoal, então verdadeiro. O sistema D tem uma substância, falso, aqui tem duas, tá? Então essa aqui é falsa. O processo Z é uma destilação simples, verdadeiro. E a água destilada é um material. Sim, a água destilada é a água pura, tá? Então, verdadeira. Então, a única que é falsa aqui é E. O resto está tudo certo. Aqui nós temos algum exercício que mostra que você está misturando hexano, água e sal. Aí você vai colocar essa mistura num funil de separação. E aí ele quer dizer, ele está perguntando o que vai acontecer depois de um tempo, né? Então, o que acontece? Aqui eu teria que colocar uma informação extra que hexano e água não se misturam, tá? Vocês não têm obrigação de saber isso, beleza? Então essa informação tem que colocar. Então, além disso, para usar o funil de separação, só pode ser misturas heterogêneas, entendeu? Então isso significa, pessoal, que a alternativa A já está falsa, já está errada. Tá? Não teria como isso acontecer jamais. Até porque, como é que tu iria separar alguma coisa que só tem uma fase dentro dessa vidraria? Não separa. Tá? Não separa. Aí, a gente vê o seguinte, ó, o hexano tem menor densidade do que a água. Então é lógico que o hexano vai ficar na parte de cima. E aqui ele está colocando aqui embaixo. Então, falso essa aqui. Na terceira, aqui na D, ele está dizendo que tem o hexano, aí tem hexano e hexano mais sal, pessoal. Por que essa água vai ficar separada daqui, pessoal, da água com sal? Entendeu? Então isso aí não faz o menor sentido, então falso. Então a única alternativa correta aqui, pessoal, é a C. Aqui, a produção do PET, tá? Você utiliza esses compostos aqui. E aí ele está dando aqui algumas informações sobre esses três componentes. E ele quer saber qual a melhor forma que a gente pode utilizar para separar esses componentes. Então eu vejo que assim, ó, que entre as temperaturas de fusão existe uma diferença, né, de temperatura. E na temperatura de ebulição também tem. Porém, esses dois últimos aqui, pessoal, o ponto de ebulição é muito próximo, tá? Então isso significa que, assim, por ser muito próximo, é muito difícil fazer essa separação. Então, assim, a questão do ponto de ebulição não vai ser interessante nesse caso para fazer separação, né? Diferente do ponto de fusão, onde a diferença já é bem maior, né? Então, por exemplo, do primeiro por segundo, 22 graus, 22,4 graus, tá? De diferença. E aí do primeiro para o terceiro, vocês têm aí 38,5 graus de diferença. Então já tem no mínimo, tá? No mínimo 20 graus de diferença. Já é bem melhor de separar, né, do que a temperatura de ebulição, onde você tem aqui 2 graus Celsius de diferença, né? Além disso, tá? Ele fala assim, né? Ó, ele dá importância aqui para o para-chileno, que ele é muito importante aqui para a produção desse polímero, desse plástico. Só que como vocês viram aqui, ó, o ponto de ebulição é muito próximo aqui dos dois componentes. Então, mais um motivo para não usar a temperatura de ebulição. Então, nesse caso aqui, ó, você vai fazer, ó, fusão, tá? A fusão, como vocês devem se lembrar, sólido para líquido, né? Então daqui para cá vocês têm a fusão, tá? E o processo contrário, solidificação. E olha o que nós temos aqui na alternativa E, solidificação fracionada, tá? A gente não viu esse assunto, a gente não viu essa técnica, mas como eu falei para vocês, né, existem várias outras técnicas além daquelas que eu expliquei em sala de aula. Tá? Então, às vezes, vocês têm que usar o bom senso para resolver a questão. Então, solidificação fracionada. Esse exercício aqui existe na lista de vocês, tá? Então, ele pergunta quais são os processos que a gente utiliza para separar aqui os componentes.
Então, primeiramente aqui, ó, vocês têm aqui em cima um sistema heterogêneo, tá? É uma mistura heterogênea, e aqui na sequência ele separou dois líquidos. Bom, para separar dois líquidos, de novo, eu já sei que é uma decantação. Na sequência, você tem aqui um sólido de água, só que o interessante é que é vapor. Então isso sugere que foi utilizado calor. Para separar sólido e líquido, eu só tenho duas opções. Ou eu tenho aqui a evaporação, ou eu tenho aqui a destilação simples. Então não tem outra maneira de fazer. Aí o que acontece? Como já foi explicado para vocês, a evaporação eu perco o líquido, né, mas eu recupero o sólido. Na destilação simples eu recupero todo mundo. E na terceira e última etapa você tem um sólido, e aí ele fala aqui de um vapor que depois de resfriar voltou a ser sólido. Opa, de vapor, de gás para sólido, isso sugere que aqui aconteceu uma sublimação. Tá? Então a sublimação, sólido para gás ou de gás para sólido. Então as alternativas que fecha é a 2, né? Decantação, aí ó, destilação simples e sublimação. Se é destilação, então já sei que esse líquido colorido aqui, na verdade, também é uma mistura homogênea, né? Porque a destilação simples só se usa para misturas homogêneas, beleza? E a última, tá? Ele pede novamente um esqueminha aqui para separar, né? Aí nós temos aqui vários esquemas, só que ele só quer saber como separa o né? A seta 1. Mas a gente já vai aproveitar e fazer o resto também. Então olha só, água e petróleo. Água e petróleo, tá? É uma mistura de líquidos. Inclusive dentro do petróleo também vai ter sólidos e tudo mais, mas ele vai ficar dissolvido, tá? Então você tem aqui mistura de líquidos e é uma mistura heterogênea. Logo, você vai fazer uma, no caso aqui, água e óleo, a destilação. Ah, tá, certo. Você vai ter aqui uma decantação. Tá? Aí, o que acontece? Ele não está colocando o nome decantação, ele está falando separação por funil de bromo. Entendeu? O funil de bromo é o funil de decantação. Né? Eu falei para vocês antes, né, que tem vários, ele tem 3 nomes, né? Então, funil de separação, funil de bromo e funil de decantação, funil de bromo. E agora me deu tilt, pessoal. Agora acabei esquecendo o terceiro nome, mas é só vocês voltarem que daqui a pouco eu lembro o nome, tá? Bom, de qualquer maneira, vamos aproveitar, né? Ó, aí você tem aqui água salina, aí tem o processo 3 aqui de separação, aí separa água e sal, tá? Para separar água e sal, só tem duas opções, de novo, né? Ou você vai ter a evaporação ou a destilação simples, tá? Aí depende do caso. E aqui no caso do petróleo, como a gente acabou de ver, é a destilação fracionada. Então, petróleo é sempre destilação fracionada, independente, tá, pessoal? Então, era isso que eu precisava trabalhar com vocês, tá? Outra coisa que é bom vocês verem é a questão da vidraria, né? O que é utilizado em cada situação, o nome dos componentes, o nome das vidrarias, tá? Então, isso também é importante para vocês na hora da avaliação, beleza? Então, era só isso, bons estudos, até mais.